Números 13. Diz assim o Santo Livro: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, e envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefe dos israelitas. Pula comigo lá para o versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vive são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construído 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, jebuseus, amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo daquela terra. Disseram: A terra a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Capítulo 14, versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair da espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles.
Agora salta comigo, não pula, salta lá para Efésios 4. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do reconhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Curva sua cabeça, vamos orar rapidamente, mais uma vez. Pai da glória, te louvamos e te agradecemos por mais uma noite, reunidos em tua casa, em teu nome, para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor possa me usar nessa noite como um instrumento em tuas mãos, que cada coração aqui presente possa ser um solo fértil para a tua palavra ser semeada, que venha dar fruta 30, 60 e 100 por um, e que tu venha cumprir o teu propósito nessa noite. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, para a glória e honra do teu nome, Pai. Amém. Bom, o título da mensagem nessa noite é Profetas ou Murmuradores. Amém? Estamos nas quartas proféticas e você deve estar se perguntando o que o texto de Números, capítulo 13, capítulo 14, tem a ver com o texto de Efésios. Primeiro vamos entender a questão dos ministérios, que Deus é quem dá esses ministérios à igreja, não somos nós que escolhemos. Então Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação dos santos. Esses a qual o Senhor separou, eles estão para servir a igreja. Só que infelizmente hoje, principalmente no nosso meio, o meio pentecostal, ao qual nós estamos inseridos, há uma inversão desses valores. Talvez fruto da nossa cultura, né, que foi um país colonizado, tem uma raiz escravocrata, e depois veio a catequização através dos padres jesuítas, onde os sacerdotes eram adorados, e em alguns pontos isso acontece com a igreja evangélica, onde os ministros desejam ser adorados, mas esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres estão para servir a igreja, estão para trabalhar na edificação dos santos, para que todos venham chegar à maturidade, à plenitude de Cristo. Amém? Tudo bem até aqui? E ser profeta não significa prever o futuro. Ser profeta não tem a ver com prever o futuro. O profeta é aquele que transmite a mensagem da parte de Deus. O profeta é aquele que está sensível à mente e o coração de Deus. Por exemplo, Daniel recebeu uma visão escatológica dos tempos do fim. E Jonas recebeu o quê? Recebeu uma missão de pregar contra Nínive. Chegou lá e pregou, e disse que a cidade ia ser arrasada, não morreu ninguém. Se fosse hoje, ele seria um falso profeta, porque ninguém morreu. Mas o profeta, ele vem para direcionar a igreja, ele vem para direcionar o povo de Deus. E como ele é aquele que transmite a mensagem de Deus, ele está sensível à voz de Deus, a mensagem dele tem um propósito, que é como está em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda palavra divinamente inspirada, ela é apta para ensinar,
corrigir, redarguir e direcionar. Só que, às vezes há uma confusão, principalmente quando a gente vai para a internet, né? Que a gente vê um expondo o pecado do outro. E aí fala assim, não, mas os profetas no Antigo Testamento, eles denunciavam os pecados do povo. Calma. E aí o pessoal cita João Batista. Então vamos analisar, por exemplo, o contexto de João Batista. João Batista está no Jordão batizando, certo? E aí vem os soldados. Todo mundo já viu aquele filme Paixão de Cristo, não já? Viu como é que os soldados, vocês lembram como é que os soldados eram bonzinhos, né? Gente boa, gente da melhor qualidade. E eles chegam para serem batizados. Vem também os cobradores de impostos, gente influente em Israel por causa da grana. Aí João Batista olha na cara deles e fala assim, ó, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Presta atenção, vocês têm noção do risco que João Batista está correndo? Agora não, eu estou no Rio, estou denunciando um camarada que está lá em Brasília, ele vai fazer o que comigo? No máximo vai me meter um processo. Eu vou lá, peço desculpa, digo que me equivoquei, está tudo certo. Então quando um profeta na época, ele denunciava um pecado, ele não estava querendo expor alguém à vergonha. O profeta estava trazendo a pessoa para um conserto. Ah, mas e Natã? Natã foi só até Davi. Ele não foi expor Davi, ele foi trazer Davi à reconciliação. Tanto que quando ele fala, o que Davi responde? Pequei. E como ele fala da parte de Deus, ele confronta certas situações, ele está com a intenção de sempre trazer o quê? O conserto, trazer a edificação. Por isso que ele precisa ser sensível à voz de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 1, a Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os mais excelentes dons. Principalmente qual? O de profetizar. Mas nós pentecostais buscamos qual? Qual que a gente busca? Qual que a gente busca? De falar em línguas. Mas quando eu falo em línguas, quem que é edificado? E quando eu profetizo? O problema é que, como eu acabei de falar, profetizar não é prever o futuro. Profetizar é entender a mente e o coração de Deus e transmitir isso de uma forma que o povo entenda. E isso tem alguns riscos. O primeiro, que eu posso falar algo da minha mente. Eu posso falar algo do meu coração. Achar que foi Deus que falou e não foi. Eu vi um pastor comentando de um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos na eleição de 2020. 2 pastores lá, muito conhecidos, profetizaram que o Trump ia ganhar. E o Trump perdeu. E como é que fica a fama do profeta agora? Eles humildemente chegaram diante da igreja e falaram: perdão, era desejo do meu coração que o Trump ganhasse, e por isso eu falei aquilo. Eu não falei da parte de Deus. Então, ou seja, não perderam a autoridade diante do rebanho, porque reconheceram os seus erros e a sua fraqueza, que muitas das vezes um profeta pode fazer. Amém? E os murmuradores, entre tantas definições que eu encontrei, uma delas é denunciar a falta. Só que o murmurador, ele não está denunciando a falta que é necessária. Por exemplo, os irmãos foram montar a barraca lá em Irajá, na festa genuína, certo? Então, bota as barracas, bota as mesas, põe tudo dentro da Kombi. Aí quando está saindo, alguém olha e fala assim: Diácono Átila, esqueceu de pôr as lâmpadas. O murmurador não é desse tipo. O murmurador é desse tipo aqui, ó. Está dentro da van,
tudo certinho, chegou lá. Pô, por que nós de Jardim América temos que botar a barraca aqui? Pô, por que eles aqui, igreja grande, por que a gente tem que vir? Vai fazer falta para a gente que está lá. E murmurador é gente próxima. Murmurador é gente íntima. Murmurador é gente de influência. Não é qualquer um. Então a gente tem que estar atento, porque quando nós estamos em ambientes proféticos, palavras são liberadas, direções são dadas, orações são respondidas, corações são consolados, desobedientes são exortados a se reconciliar com o Senhor e com a liderança. E o murmurador, ele também sabe disso. E ele precisa impedir o quê? Que a voz profética seja manifesta. E ele está sempre ali perto. Vocês querem ver um exemplo? No segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24, Samaria cerca Israel. Então Israel não consegue sair, então fica todo mundo ali preso. E o recurso vai acabando, trazendo num contexto de hoje, para vocês entenderem, a situação de Israel foi essa daqui, ó. Um ovo, como se um ovo, uma unidade, tivesse custando o preço de 1 quilo de picanha. Certo? Um ovo custando o preço de 1 quilo de picanha. E aí, uma israelita muito inteligente chegou para sua vizinha e disse assim: olha, a fome está extrema, né? Vamos cozinhar o teu filho hoje, a gente come, amanhã cozinha o meu. E ela, legal, assim faz. Quando chega no dia seguinte, o que a outra faz? Esconde o filho. Isso chega aos ouvidos do rei. O rei, ao invés de mobilizar o exército dele, não, tem que achar um culpado. E quem vai ser o culpado? O profeta Eliseu. Aí Eliseu fala assim, ó, amanhã, ó, a voz profética sendo liberada, amanhã, 1 quilo de picanha vai estar custando o preço de um ovo. E aí, o capitão do rei, aquele que o rei se escorava na hora de abaixar, popular puxa-saco, mas isso é outra pregação, ele chega e fala assim: nem que Deus abrisse as janelas do céu, isso seria possível. Eliseu, que era assim muito manso, certo? Muito tranquilo, olhou e falou: tu vai ver e não vai participar. No dia seguinte, aconteceu exatamente como o profeta Eliseu disse. E além de nós profetizarmos, a gente tem que estar posicionado, porque muitas das vezes vem um desses para contrariar, para frear aquilo que Deus está querendo fazer. Amém? Agora a gente volta para Números 13 e 14. Israel, 400 anos como escravo no Egito, 4 gerações, Deus levanta Moisés e tira eles com mão poderosa. Israel, sem disparar uma flecha, sem dar um tiro, sem nada, apenas com o sobrenatural de Deus, é liberta das mãos dos egípcios. Eles viram as 10 pragas, principalmente a morte dos primogênitos, viu o mar vermelho se abrindo, e agora eles estão 40 anos peregrinando no deserto. E agora eles estão a um rio de chegar em Canaã. Estão a um rio. E Deus dá uma ordem para Moisés: envia espias para espiar a terra. Eles só tinham que ir lá, ver que o que Deus prometeu era verdadeiro e voltar. Era só isso. Só tinha que chegar lá e falar: a terra mana leite e mel. Moisés, tudo que Deus falou acerca da terra é verdadeiro. Era só isso que tinha que fazer. Aí Moisés acrescenta informações àquilo que Deus não havia dado. Vê se como é o povo, vê se a cidade é fortificada, vê se são muitos ou se são poucos.
E os líderes, quando voltam, trazem um relatório. Olha, verdadeiramente, mana leite e mel. E aí chegam os murmuradores e diz, mas tem gigantes, tem os descendentes de Anak, os heteus, os jebuseus, os amalequitas. Quando a gente olha para eles, a gente se sente como gafanhoto. Quando eles olham para nós, é a mesma visão, não tem diferença. E diz a palavra do Senhor que todo o povo se enfraqueceu. Somente Caleb e Josué falaram, não, eles são nosso pão. Se a gente for, Deus se retirou deles, eles são nossos. Então aqui, amados, eu quero trazer alguns detalhes para vocês, para que vocês possam ficar muito atentos acerca dos murmuradores. Como a gente viu em Números 13, eram líderes, um de cada tribo. Ou seja, pessoas que têm influência no meio do povo, pessoas que são conhecidas. Prestem atenção, murmurador é íntimo. Murmurador, gente, não é a sua vizinha reclamona, não. Não é isso, não. Murmurador não é preguiçoso, não. Murmurador está envolvido. Murmurador está próximo, está pertinho. O objetivo dele é simplesmente parar o que você estava fazendo, que foi exatamente o que aconteceu com quase 2 milhões que saíram do Egito. Eles estavam a um rio de alcançar a promessa, e por causa do relatório deles, todos enfraqueceram. Todos os milagres que eles desfrutaram no caminho até lá, foi esquecido. 40 anos no deserto, roupa não ficou velha, a sandália não se desgastou, coluna de nuvem durante a noite, de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, água que brotava da rocha, o maná, codornizes, não tinha soldados, eles foram para a guerra, Moisés foi para o monte, levantou a mão, eles venceram. Tudo isso se esqueceu por causa de um relatório. E eles ainda trouxeram um fruto. Eu até hoje já li a Bíblia toda algumas vezes, estou tentando imaginar o tamanho desse cacho de uva, que 2 homens tinham que carregar. Mesmo com tudo isso, eles enfraqueceram. Quando você lê, por exemplo, o livro de Neemias, Sambalate, Tobias e Gessem, o arábio, eles não atacaram Neemias, não atacaram o povo nada, mas com palavras, estava tentando intimidar o povo. Por quê? Para enfraquecer. Então eu não sei a situação que você está vivendo, o projeto que você está empenhando sua energia. Cuidado, muitas das vezes as pessoas vêm como amigas, dizer, olha, cuidado com isso, simplesmente para te parar. E o murmurador, também, ele é muito amigo da ingratidão e muito conhecido dos rebeldes. Nada para ele está bom, e ele tem sempre um ouvido para compartilhar. Vou repetir, murmurador é muito amigo da ingratidão e bem conhecido dos rebeldes. Eles não são amigos, mas se conhecem, entendeu? É aquele que ele chega assim, ó, pô, sei pra quê, cara, trocar as cadeiras, cadeira aí serve, pô, cadeira aí serve, tanta coisa para se investir, vai trocar a cadeira? Hein? Aí já compartilhou com um rebelde, que já caça alguém que está insatisfeito, tô sabendo, né? Vai trocar as cadeiras da igreja, né? Não é nada disso. E aí vem com aquele discurso bem espiritual. Podia estar investindo em missões. Tanto missionário precisando de recurso. Aí já catou aquele coração sensível. Verdade, né? Aí nem sabia ele que através de uma oferta que ele poderia estar liberando para as cadeiras, Deus estaria abrindo uma outra porta para ele. Mas como ele saiu do ambiente profético e foi para o ambiente dos murmuradores, a porta que poderia ser destravada pela oferta
começa a ser emperrada por causa do endurecimento do seu coração. E pior, quem se junta com o rebelde está sendo amigo de feiticeiro. E aí a gente pode pegar alguns exemplos da palavra, como por exemplo Corá, Datã e Abirão, que foram tragados pela terra, que se levantaram contra a autoridade de Moisés. Ou pode ser uma coisa mais suave, só ficar leproso e parar o projeto 7 dias, que nem Miriam. Ou pode ser expulso da presença, como Lúcifer, e nunca mais achar restauração. Aí vai de cada um, o cardápio é farto. E prestem atenção, murmurador, ele está sempre e sempre disposto a desanimar aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Tu está ali tranquilo, trabalhando e tal, ele sempre vê alguma coisa. Só a gente trabalhando, né? Tanta gente na igreja, né? Vem ninguém para ajudar. E pior que essas coisas só chegam para mim depois que o negócio acaba. Nunca acontece comigo na hora. Nunca. Que eu chego assim, eu falo, em nome do santo, vai para casa. Vai. Não quer, vai. Onde eu trabalhava, ninguém reclamava comigo. Que alguém chegava, começava a reclamar, eu falava, amigo, se ele não quiser fazer nada, problema dele. Eu só quero saber se o meu vai cair certo no dia 30, eu quero fazer o que o chefe mandou. Quer reclamar, procura outro. Eu já cortava logo. O problema de impedir a ação dos murmuradores é que muitas das vezes eles são amigos. E aí a gente fica assim, pô, mas não acho certo isso que ela está fazendo, mas a gente não quer se indispor. A gente não quer se indispor. Mas Paulo não mandou a gente buscar, principalmente com zelo, o dom de profetizar? Esse dom te leva ao quê? Sensibilidade da voz de Deus. E às vezes você está num ambiente desse, Deus está te direcionando a silenciar algumas vozes. Só que essas vozes que você tem que silenciar é de gente próxima. Caleb e Josué se levantaram, calaram os 10 e falaram assim, olha só, se Deus se agradar, a terra vai ser nossa. E o que o resto fez? Tentou apedrejar eles. E é nesse momento que a glória de Deus se manifesta para proteger, que Deus se levanta para proteger os seus. Mas para isso nós temos que ter essa ousadia de frear esses que estão tentando frear a obra do Senhor. Porque você não quer fazer, irmão? Amém, Deus sempre levanta outro. Eu sempre uso o projeto Vida Nova. Eu tenho 16 anos de convertido, 16 anos de projeto. O projeto tem 35 anos. Ou seja, quase 20 anos, nunca precisou de R$1 meu. Se eu não quiser mais semear, não tem problema, Deus levanta outro. Você não quer ser usado por Deus como um profeta? Não tem problema, Deus levanta outro. Só que você vai deixar de cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque precisamos entender, amados. Profetas, todos os ministérios estão para servir. Vou dar um exemplo para vocês. Quem estava aqui no domingo à noite? O pastor compartilhou acerca de uma visão, amém? Como é que foi a situação? A pessoa teve a visão e ela não levantou no meio do culto e disse, assim diz o Senhor. Não, procurou sua liderança e disse, pastor, Deus me mostrou isso, isso, isso e isso. O pastor poderia olhar e dizer, irmã, ou irmão, não sei, com todo respeito, comeu feijoada ontem à noite, não foi? Comeu muito, não foi? O pastor poderia fazer isso. Porque ela, sabiamente, não buscou a glória, mas buscou o serviço do Senhor e submeteu a visão que lhe foi dada à autoridade espiritual que Deus levantou sobre a vida dela. Testificou no coração do pastor, Deus, através da visão, deu uma direção ao pastor e o pastor trouxe a direção para a igreja. Então é assim que nós caminhamos em ambientes proféticos, sensíveis à voz de Deus e submissos à nossa liderança. Então, o que eu digo para os irmãos, e já finalizando, é o seguinte: a escolha não é de Deus, a escolha é nossa. Em qual lado nós queremos estar? Se vamos estar entre os profetas
Ou seja, aqueles que estão sensíveis ao coração e à mente de Deus e está servindo aos santos, buscando trazer edificação, consolo, direção, exortação, ou entre os murmuradores, aonde nada vai estar bom, eu vou estar criticando tudo e ainda vou estar levando informação privilegiada para os rebeldes. A escolha é nossa, amém? Sejam todos uma bênção. Pastor?